Bem-vindos a mais esta emissão do International Storytelling Summit, em que conta as histórias, naturalmente, que implica toda uma aprendizagem. Aliás, como todo o conhecimento humano, todo o desempenho, primeiro começa por uma aprendizagem. E eu tenho comigo o professor Vítor da Fonseca, um amigo, o meu professor, ainda eu estudava no ISPA e tirava o meu curso de Psicologia, e que, ao fim destes anos, aqui está comigo, com toda a minha admiração e amizade, para vos falar deste evoluir da aprendizagem. Bem-vindo, Vítor, mais uma vez, e pronto, aqui estamos. Pelos vistos não tem som. Pronto, de momento não tem som. Agora sim. Sim, eu estou com som, exatamente. Pronto, agora sim, com som e tudo. Está tudo a funcionar, em princípio. Está tudo a funcionar. Cá estamos com aquele problema das tecnologias e da aprendizagem que a tecnologia tem, que é bastante. Portanto, nós, na continuidade do anterior storytelling, digamos assim, nós estávamos situados no aprender a aprender. Enfim, essa visão prospectiva, digamos, futura da aprendizagem, que, de alguma forma, necessita dos suportes da neuropsicologia e da neuropedagogia, no sentido quase das neurociências ligadas à educação, ligadas à aprendizagem, aquilo que eu chamo uma neuropsicopedagogia, que, no fundo, nos permite perceber porquê compreendemos a aprendizagem a partir da integração de três ciências muito importantes, no fundo, não é? Para a compreensão da aprendizagem humana. Uma é a neurologia, que estuda, no fundo, as estruturas, as funções e as disfunções do órgão da aprendizagem. Portanto, nós todos temos que ter a noção que a aprendizagem é devida, de facto, não ao coração nem às vísceras, mas de facto a um órgão especial do nosso organismo, que é o cérebro, com toda a sua história, e evidentemente tentar ver a implicação de que a neurologia dá esse suporte extraordinário para entendermos as estruturas do cérebro e depois as funções do cérebro. De certa forma, o cérebro vai se transformando ao longo do tempo, porque ele começa a ser formado já na barriga da mãe, tal embriogênese, não é? E tem um desenvolvimento, digamos, pré-natal, não é? Antes de nascer, o cérebro está liso, o cérebro já tem, evidentemente, a quantidade extraordinária de neurónios para conseguir depois do parto e no período de desenvolvimento pós-natal, evidentemente começar a interagir e, de facto, a relacionar-se com pessoas, com objetos, com o meio envolvente propriamente, não é? Porque, de certa forma, o cérebro é um mediador entre as heranças genéticas dos progenitores, não é? Essa herança genética tem que estar intacta, não pode ter, digamos, mais cromossomas nem menos cromossomas, não pode ter, de facto, efeitos de toxinas, nem pode ter exatamente efeitos de lesões ou traumas propriamente no parto, não é? Porque, evidentemente, essa noção de integridade, digamos, genética, deixa de ocorrer e compromete, portanto, o processo da aprendizagem. Depois do nascimento, de facto, o cérebro tem, digamos, que
se transformar, tem um órgão de grande transformação, não é? E eu até me lembro que há uma hierarquia desses cérebros, no fundo, que permitem a criança ter um cérebro chamado desenvolvimental, que é transversal a outros cérebros, mas depois, logo, nas primeiras semanas, digamos que se desenvolve um cérebro emocional, um cérebro relacional e, diremos, até afetivo, onde o apego e a vinculação são de uma forma muito profunda. No fundo, o bebê traz uma espécie de conhecimento social para interagir exatamente com os seus progenitores, especialmente a mãe, no fundo, não é? E isso vai trazer uma transformação que é um cérebro emocional e um cérebro, digamos, social, relacional, não é? Onde os neurónios de espelho têm uma importância capital, o afeto e a relação securizante, confortável, afetuosa, cuidadosa dos pais, em todos os seus pormenores, produzem informações que vão ser integradas no cérebro da criança, que já está pré-estruturado, digamos assim, para essa competência emocional e relacional, não é? A seguir a esse cérebro vem um cérebro corpóreo, um cérebro que já tem uma face que produz múltiplos mímicas e pantomimas que têm, digamos, quase a significação das palavras, não é? Porque a inteligibilidade gestual que o bebé humano é pré-programado permite, de facto, um conjunto de processos que estão afetados em crianças, por exemplo, desfavorecidas ou autistas, não é? Tem que ter a atenção visual sustentada, tem que ter a imitação, tem que ter empatia, tem que ter a filiação, não é? Tem que sentir, digamos, o prazer desses mimos, desses beijos, desses afagos, desses apegos, não é? Que, no fundo, alertam a criança para um sentimento de si e uma organização do seu eu, não é? Que é, digamos, um ponto fulcral, no fundo, a partir do qual depois se começa a desenvolver a autonomia na criança. E isso já vai ser um cérebro corpóreo, um cérebro motor, que coincide com uma das grandes conquistas da espécie humana, que é a postura bípede, no fundo, não é? Somos os únicos seres vertebrados bípedes no planeta, e isso tem uma história que traz grandes libertações morfológicas, naturalmente garantidas ao longo de milhões de anos de evolução, 7 milhões, segundo os antropólogos e os paleontólogos, e que levam a que a criança desenvolva, digamos, qualquer processo muito próximo do que foi o desenvolvimento da espécie, não é? Essa postura bípede vai ter uma dança íntima com a coordenação e a manipulação e logo, portanto, a libertação da mão através da oponibilidade, que permite um funcionamento de uma digitalização inteligível na relação com a natureza, não é? O ser humano começa, digamos que, a explorar pedras e a explorar paus, o mundo mineral e o mundo vegetal, e dessa combinação ele vai encontrar exatamente ferramentas que superam as suas condições físicas, digamos, morfológicas, não é? A partir desse cérebro corpóreo e, portanto, esse cérebro, digamos, motor, a criança vai entrar também pela sua pré-organização
na dinâmica do jogo, não é? Então, o cérebro transforma-se exatamente num cérebro lúdico, num cérebro artístico, porque, de certa forma, o brincar, o construir, o comunicar com os outros, esse jogo intraindividual, mas depois um jogo que é já interindividual, que vai levar ao domínio da comunicação, vai fazer emergir, a seguir esse cérebro corpóreo e motor, o cérebro, digamos, auditivo e o cérebro propriamente falador ou linguístico, se quisermos assim focar, não é? E nós estamos aqui nos 3 anos de idade em que o bebê humano já manifesta esses cérebros a funcionar em perfeita harmonia, não é? Um cérebro desenvolvimental, um cérebro emocional e social e um cérebro corporal motor. Quando no corporal estará, digamos, integrado, digamos, o papel das sensações e, portanto, dos componentes sensoriais que compõem o nosso organismo, não é? Desde os sensores proprioceptivos, que têm a ver com a fronteira do nosso corpo e da nossa pele, e depois os sistemas captam informação à distância, que são a audição, que vai ser reclamada para a aprendizagem da fala, e depois, naturalmente, a visão, que vai ser reclamada para a aprendizagem da arte, do desenho, e simultaneamente, numa dimensão já mais evoluída, digamos, aos 6 anos, estamos na emergência de um outro cérebro leitor e um cérebro, digamos, escritor. Não é? A certa altura, esses 2 grandes enriquecimentos, digamos, do cérebro humano vão preparar o terreno para a criança ter um cérebro lógico, um cérebro matemático, um cérebro científico, não é? Digamos, de uma dimensão dinâmica, diferente da visão um pouco pré-determinada, pré-formada de Piaget, não é? O estadio sensorial-motor dos 2 aos 7 anos, do 0 aos 2, perdão, depois o pré-operacional dos 2 aos 7, em que a experiência é fulcral e a relação concreta e prática com os objetos é essencial, e depois o período já operatório dos 7 aos 11, onde entra exatamente esse cérebro já de complexidade, digamos, da leitura, da escrita, da matemática, das ciências, de certa forma, que, no fundo, vai sendo progressivamente alimentado pela escolaridade até atingir, de certa forma, digamos, a adolescência, onde vai ser, digamos, a evolução, a emergência de um cérebro executivo que vai permitir que o adolescente, no fundo, comece a lidar com pensamentos complexos, não é? Pensamentos críticos, metacognição e pensamentos naturalmente criativos. Portanto, a evolução da aprendizagem é evidentemente o resultado dessa relação, primeiro dos genes que interagem com a formação das estruturas do órgão de aprendizagem, depois essas estruturas permitem a interação e o desenvolvimento das funções do cérebro e, de certa maneira, depois, evidentemente, o cérebro produz exatamente respostas adaptativas ao envolvimento, não é? E, portanto, esta interação entre genes e estruturas do cérebro e funções do cérebro e respostas do cérebro de adaptação ao envolvimento são exatamente a visão, digamos, neurocientífica
da aprendizagem que ocorre nas crianças, no fundo, não é? Nós temos exatamente essa noção de que as neurociências vão ser o futuro, digamos, da educação, se quisermos, porque estar a educar a criança sem conhecer o seu cérebro e como ele funciona é mais ou menos fabricar um automóvel sem ter motor, não é? Paradoxalmente, também não se vê a olho nu o motor num carro, não é? Também não se vê a olho nu o cérebro de uma criança no seu crânio, mas o que é um facto é que sem cérebro a criança não aprende e sem motor o carro não anda. E, portanto, essa dimensão é uma dimensão muito interessante porque nos permite perceber que há aqui uma pirâmide que se vai construindo desde a percepção que tem muito a ver com a riqueza de todos os sentidos, não é? Essencialmente o tato, que é o sistema que está mais desenvolvido já na barriga da mãe, porque é a característica de termos à flor da pele milhões de sensores que vão informar o cérebro de um esquema binário muito simples, digamos, do mundo interior e o mundo exterior, que é, digamos, o resultado de um organismo que tem interfaces com o meio exterior, não é? E então esse interface é provocado por esse corpo, essa motricidade, essa ação, não é? Por isso é que vários autores, desde Vallon, Dewey e o próprio Piaget, etc., evocam que o cérebro primeiro passa por uma fase de ato antes de atingir a fase do pensamento, digamos. Será isso toda essa evolução na infância, digamos assim, não é? Quando o sistema, digamos, tem uma transfiguração, uma transmutação, então entramos na época na fase do adolescente, em que o adolescente já não evolui do ato ao pensamento, mas evolui do pensamento ao ato, no fundo, fazendo aqui uma espécie de circuito que depois fica interligado para todas as aprendizagens no ser humano ao longo da vida, não é? Vamos do ato ao pensamento e depois do pensamento ao ato, não é? Do ato ao pensamento tem muito a ver toda essa organização psicomotora, que é um sistema operacional do cérebro, que depois está perfeitamente ligado intimamente ao cérebro emocional, afetivo ou relacional, porque é a partir do corpo que o ser humano tem consciência de si, tem um sentimento de si, tem a noção que é um ser único e que tem semelhanças com outros seres humanos, não é? E que esses seres, os outros, são exatamente a essência do seu próprio eu, no fundo, não é? É uma espécie de formação de um eu, digamos, dentro de um organismo que é, digamos, a estátua que assenta sobre um pedestal que vai gerar exatamente a mente, não é? Diremos, o corpo é o pedestal da estátua, que é a mente propriamente dita, não é? E então, dessa perspectiva, a aprendizagem é algo muito interessante estudar-se, porque é diferente na maioria dos animais, comparativamente, não é? O ser humano nasce imperito, portanto, nasce com reflexos, mas não com reflexão, não é? Pensamento reflexivo vai demorar provavelmente uma década a atingir, portanto, por isso também vai do reflexo à reflexão, não é? Num outro âmbito do cérebro já mais linguístico, vai do gesto à palavra, e não da palavra ao gesto, que são exatamente princípios organizacionais que traduzem as leis naturais do desenvolvimento
da criança, do seu neurodesenvolvimento, não é? E que são contributos e evidências demonstradas pelas neurociências, no fundo, não é? E isso até é muito interessante e faz-me lembrar o exemplo da tartaruguinha, não é? Que cabe na nossa palma da mão e que tem que, por si, estar programada para nascer pelos seus próprios meios, não é? Ela rompe com o ovo, com uma habilidade já motora, digamos, extraordinária, no fundo, porque vai ter que subir uma cova contrariando a força da gravidade, não é? E, portanto, essa dimensão de reputação vertical é de algo de grande complexidade que a criança humana vai levar muito tempo a adquirir. Depois, quando chega ao cimo dessa cova, a tartaruguinha consegue pôr em jogo o seu GPS natural, não é? Um GPS que permite não caminhar em qualquer direção para a floresta ou para a terra ao longo da praia, mas em encaminhar-se perfeitamente para o mar, não é? E isso pode ter uma distância de 20 metros, 30 metros, e a gente vê um ser, digamos, réptil, com um cérebro talvez do tamanho da nossa unha do polegar, nascer e imediatamente pôr em prática, digamos, sistemas motores adaptativos que permitem a sua sobrevivência, não é? É um ser muito vulnerável porque há predadores depois, naturalmente, dos ovos dessas tartarugas, no fundo, mas não há dúvida que, em termos de comparação, digamos que os animais estão quase totalmente organizados em termos de neurónios e as suas conexões. No ser humano, ele nasce, digamos, virgem nessa dimensão, a tal imperícia, no fundo. Não é? Portanto, à medida que vai ocorrendo o desenvolvimento, digamos que as interações sensoriais, a integração sensorial vai gerar, de facto, uma noção de um ser autónomo. Eu sou eu, exatamente, no meu corpo, eu sou eu no espelho, e, portanto, essa noção de espelho é interessante, é paradoxal, porque o espelho, no grego clássico, é denominado por psique, e que, no fundo, mais tarde deu origem à palavra, digamos, psicologia, no fundo, que será a outra ciência, para além da neurologia, que é muito importante, que estuda as funções cognitivas que estão associadas, no fundo, ao processamento da informação, não é? E, naturalmente, o papel aqui das neurociências e da psicologia cognitiva tem muitos contributos já e muita intimidade e troca de evidências que ajudam propriamente muito à aprendizagem. O terceiro núcleo de estudos que é muito importante é que isto não tem só a ver com a aprendizagem, porque na espécie humana a aprendizagem reclama a ensinagem, não é? Então vamos estar aqui numa dimensão de, no fundo, questionar o que é exatamente a pedagogia, no fundo, não é? Como é que a cultura é, digamos, transmitida de gerações em gerações, no fundo, não é? E essa é, digamos, o ventre da pedagogia, é, de certa forma, a transmissão cultural intergeracional, não é? Então, é qualquer coisa que vai envolver a intersubjetividade e vai envolver, não um cérebro, o cérebro da criança que aprende, mas dois cérebros em simultânea sincronização, que é exatamente o cérebro do professor
e o cérebro do aluno ou dos alunos, no fundo, não é? E, portanto, essa dimensão aponta para as neurociências aplicadas à educação, numa visão de uma tríade sistémica entre os conhecimentos da neurologia, da psicologia e da pedagogia, no fundo. E desse conjunto resultará de forma harmoniosa, então, as estratégias que vão permitir que a aprendizagem possa ocorrer de forma prazerosa, de forma consolidada e de forma humanizada, no fundo, não é? Então, isso será exatamente o papel depois do professor, no fundo, o papel da escola, no fundo, que as suas missões estão muito interligadas e são instituições e pessoas, digamos, muito importantes e privilegiadas para lidar com o fenómeno da educação, que em termos neurocientíficos é, digamos, potenciar a cognição do ser humano em desenvolvimento e ampliar o poder de aprendizagem, ou seja, a capacidade de aprender a aprender, no fundo. Não é? E, portanto, a escola tradicional teria muito a ver com a transmissão de factos e de episódios e de, no fundo, estimular funções como a memória, a tal visão da memorização e da reprodução do conhecimento. Hoje, a escola do século XXI vai ser uma escola que tem que desenvolver nas crianças, digamos, autorregulação, pensamento crítico, pensamento criativo, pensamento científico, porque os problemas que vão ocorrer exatamente no futuro das crianças neste século vai ser, de facto, muito exigente, não é? A explosão das novas tecnologias vão ser um auxiliar extraordinário no ser humano, pode ser as boas notícias, ou podem substituir o ser humano e podem ser as más notícias, não é? E, Vítor, eu vinha-te aqui perguntar, estavas a falar da escola deverá ser, isso quer dizer que a escola não é, que a escola ainda não é, pelo menos, uma escola adequada ao tempo em que vivemos? Sim, em princípio, digamos que a escola, mesmo que não queira, tem que ser um centro de organização da aprendizagem, digamos, na sociedade, o local ideal para, no fundo, enriquecer o cérebro das crianças, enriquecer com quê? Com funções complexas que permitem lidar com problemas que estão organizados, digamos, em uma espécie de maratona, tal currículo, não é? Até chegar ao pensamento complexo que é necessário a nível da universidade, não é? Mas antes de chegar à universidade, digamos que temos que ter um pensamento próprio baseado nas neurociências do que é necessário a criança obter na pré-escola, o que é que está em jogo no desenvolvimento do seu cérebro, depois passar para uma educação a sério, que é já a escola básica, a escola, digamos, antigamente primária, não é? Que vai dar os instrumentos simbólicos fundamentais para que a criança, chegando à adolescente, possa lidar com conhecimentos compósitos, multifacetados, daí as múltiplas disciplinas, às vezes de forma exagerada, que são dadas de uma forma muito sectorizada, sem que os professores de várias disciplinas possam convergir em projetos comuns para que a criança perceba que o conhecimento tem unidade e não é, digamos, uma espécie de coleção
de bonequinhos de jogadores de futebol, mas que é exatamente uno e, portanto, indivisível, o que é, de facto, muito importante que a adolescência se confronte na capacidade de poder fazer sínteses, digamos, entre várias disciplinas, para, de facto, lidar com o conhecimento, no fundo, e ser, digamos, autónomo na busca desse conhecimento, a ser um ser criativo, no fundo, não é? Nós todos temos noção de que a escola é o centro para criar génios, no fundo, não é? Porque os génios não existem na rua, não existem na pobreza, no fundo, se quisermos focar assim, e, portanto, há como que a necessidade de ter a noção de que figuras como Einstein, Galileu, Leonardo da Vinci, Mozart, Picasso, Rodin, Fernando Pessoa e tantos outros foram seres que passaram para a escola, naturalmente, e que muitos deles, pela sua força criativa, foram, de alguma maneira, inconvenientes, não é? Porque esse pensamento criativo é uma componente do aperfeiçoamento cognitivo, mas muitas vezes essas ideias criativas são apreciadas com desdém, com arrogância, muitas vezes com escárnio, com menosprezo, se não mesmo, às vezes, com loucura, no fundo, não é? E, portanto, a escola hoje tem que estar muito direcionada para potenciar o poder criativo que a essência humana tem na sua própria herança genética, no fundo, não é? Portanto, qualquer aluno possui esse poder de criatividade na sua essência pessoal e, portanto, a criança não deve ser sujeita só à repetição do conhecimento do professor, mas à possibilidade dele ter condições de trabalho de grupo, de dinâmica de grupo, de projetos que permitam, digamos, ele até extravasar o conhecimento do professor, isto é, porque vai lidar com fontes distintas, vai ter uma internet que lhe permite lidar com um vocabulário mais diversificado, vai ter o acesso a várias exposições de cientistas e de especialistas que dão a essa criança, a esse adolescente, digamos, uma visão muito mais ampla, mais aberta, mais criativa, diria eu, que vai ser reclamada na sua vida futura, no fundo, não é? Será, portanto, que ia-te perguntar, será então que esta questão do aprender a aprender passa pelos professores, educadores, pais, também passarem por uma aprendizagem de como é que se ensina, não é? Porque eu acho que, de facto, há digamos, vícios de ensino, há vícios que vão permanecendo e uma escola que se calhar já poderia ser muito mais moderna, não é? Inclusivamente com esta questão do crise do coronavírus, se descobre que raros são ou raros, quer dizer, não serão tão raros, mas muitos são os alunos que não têm computador, não é? E vem depois a promessa de que eles venham a ter computador para o ano, mas muitos não têm e não têm competências a nível disso. Isso é uma das questões mais complexas que nos vai confrontar-nos, porque a escola, digamos, democrática, pública, devia ser baseada não no critério da homogeneidade, igual para todos, não é? Com o currículo igual, o horário igual, as disciplinas iguais, quando as crianças chegam, de facto, à escola com contextos socioeconómicos, contextos familiares, com contextos culturais totalmente distintos e, portanto, a escola tem que hoje abraçar a dimensão da heterogeneidade e não da homogeneidade, não é? E, portanto, isto vai provavelmente
desafiar a escola para a individualização e para a personalização da aprendizagem, não é? Que não pode ser meramente feita com um esquema seletivo, não é? Em que parece que a escola só serve para desenvolver a inteligência dos filhos das classes sociais médias superiores ou das classes superiores, não é? A escola tem que ter um papel extremamente importante e provavelmente os melhores professores deverão estar com os alunos com mais dificuldades e não normalmente ao contrário, não é? Isso terá muito a ver depois também o chamado a escola inclusiva e toda a complexidade do que foi a história da educação especial, porque é exatamente lidando com crianças com dificuldades que a inovação educacional vai sendo, de facto, acelerada e permite que a escola, sem ter que pôr estigmas e sem ter que pôr carimbos nessas crianças, evitar que elas, digamos, chumbem ou tenham um insucesso escolar e sejam marginalizadas e, portanto, a aumentar, de certa forma, o abandono escolar, que tem como consequência depois a perda de qualificação a nível de formação profissional para depois atingir, digamos, uma cidadania que é produtiva do interesse de todos na sociedade. Não é? Portanto, temos duas coisas, não é? Já agora, temos duas coisas aí. Primeiro é a falta, a carência logo desde o nascimento, não é? De certos cuidados e de certos acompanhamentos que depois se vão prolongando. E depois é as expectativas que se criam, não é? Porque se temos alunos que são, chamamos, com menos capacidade, vai-se desistir, não é? E quando se desiste, vai-se condenar essas pessoas a uma vida limitada, não é? Isso não pode ser, meu querido amigo, porque a escola tem que olhar para o hospital e até esta experiência que estamos todos passando com o coronavírus, e a instituição hospital e os profissionais de saúde que lá estão têm a capacidade de responder à diferença e não apenas a um tipo de reação deste vírus letal, no fundo, não é? Que nos está a incomodar a nossa vida de dia a dia e cotidiana. E, portanto, no hospital, a organização da saúde permite, de certa forma, ter capacidades de prevenção, capacidades de diagnóstico e capacidades, digamos, de cura, de intervenção, não é? E, portanto, a dimensão que está aqui é uma dimensão clínica, no fundo, não é? E o que se pensa que a escola futura tenha também dentro do seu seio professores, de certa forma, especializados, que têm que ter em paralelo também a visão da especialização que nós vemos num hospital. Um chefe de serviço e um interno tem uma diferença de conhecimentos e de competências extraordinária. Por isso é que a formação depois dos internos e dos médicos, feita com digamos, médicos altamente experientes e altamente competentes, vão transferindo a cultura médica de gerações em gerações e, portanto, essa organização de um hospital em termos do que é o conhecimento e em termos do que é a intervenção a partir desse conhecimento, a resolução de problemas, é extremamente rica e é um modelo que a escola hoje tem que saber desenvolver no seu seio, não é? E provavelmente encontrar condições na escola para identificar esses casos, digamos, em dificuldade, por razões que não são da responsabilidade da criança, mas sim do meio de onde ela vem, e, portanto, compensar
exatamente as condições desfavoráveis dessas crianças, que podem ter aspectos extremamente complexos, não é? Desde vocabulários muito pobres que impedem qualquer processo de aprendizagem ocorrer, desde formas de controle de comportamento emocional extremamente, digamos, atípicas, até, digamos, a certa ausência de curiosidade pelo conhecimento, porque são crianças privadas de afeto, privadas digamos, de conhecimento, de experiências, de atividades lúdicas, que, no fundo, são todas elas contribuidoras da maturação que vai ocorrendo no cérebro, desde a sinaptogênese, desde a migração dos neurónios, de umas regiões para outras, desde a chamada mielinização, que tem muito a ver com a aprendizagem, a aceleração da aprendizagem, como é que ela ocorre, de facto, em 3 fases, no fundo, e depois a criação, de certa maneira, das tais redes neuronais que permitem que a criança produza determinadas funções complexas, não é? Antes de entrar na pré-escola tem que ter umas certas competências, dentro da pré-escola tem que desenvolver outras que são preparatórias para aquelas que vão ser exigidas na escolaridade básica, e depois, nessa escolaridade básica, vão ter que ser desenvolvidas outras competências que depois vão ser exigidas exatamente na escolaridade secundária, não é? Portanto, há uma espécie de bom senso, porque tem que estar, a organização do ensino tem que estar em paralelo com a compatibilidade das funções cerebrais. Por exemplo, é possível, se calhar, que uma aula que dura 1 hora seja menos eficiente do que uma comunicação muito bem feita em 20 minutos, não é? E, portanto, falta essa competência, esse ensino, esse aprender da parte dos próprios educadores, no fundo, não é? Deveria haver uma escola aliás, não é? Há escolas, claro, que formam os professores, educadores, enfim, mas deveria haver mais intervenção e, digamos, como falavas em relação ao hospital, uma ligação entre as várias pessoas com as várias competências para ajudar cada um de nós, o ser humano, a evoluir, não é? Porque não é uma aluna acabada de sair do Politécnico com o diploma de educadora que vai poder estar com uma criança autista ou com uma criança obsessiva, compulsiva, numa pré-escola que foi, digamos, sequer sensibilizada na sua formação para isso, ou teve 1 ou 2 aulas na sua formação básica e, portanto, ela tem que agora ter uma formação no terreno, uma formação on the job, como se diz em Inglaterra, formação prática profissional, e essa tem que ser feita com profissionais que já têm o domínio de uma experiência de dezenas de anos, que têm uma clareza, digamos, uma transmissão límpida, cristalina do conhecimento, que faz avançar exatamente essas educadoras para adotarem estratégias, digamos, que dão com as crianças e não dão com outras, no fundo, não é? Porque a criança tem cérebros diferentes, há uma neurodiversidade que as neurociências nos têm dado e chamado a atenção, porque as novas tecnologias não invasivas, desde a ressonância magnética, a emissão de positrões, até a eletroencefalografia, etc., que claramente, estudando crianças que leem bem com crianças que leem mal, veem que a atividade do cérebro e o metabolismo da glucose é perfeitamente distinto, não é? Mostrando
exatamente ilustrando que o que se passa nos laboratórios das neurociências tem que produzir evidências que ajudem mais facilmente as professoras e as educadoras a lidar com crianças que, de facto, apresentam dificuldades, porque provavelmente algumas funções ou subfunções, digamos, dessa competência, como é o caso da leitura, não estão devidamente desenvolvidas, não é? Nós, para lermos com alguma fluência e alguma compreensão, nós temos que ter, de certa forma, funções emocionais altamente estruturadas, desde o controle inibitório, desde a atenção, desde a motivação, desde a disposição, não é? Depois temos que ter competências extraordinárias a nível da visão, desde a figura e fundo, desde a convergência binocular, desde a visão proximal, desde a perseguição que os dois olhos têm que realizar, e isso está muito dependente, por exemplo, das capacidades de equilíbrio da criança, porque o grupo de pares de músculos que sustentam os dois olhos em convergência, digamos, exploratória do papel onde estão letras impressas da esquerda para a direita e de cima para baixo, vão exigir exatamente um sistema visual altamente diferenciado, não é? E isso só se consegue com uma pré-escola que estimula muito a visão, desde a exploração da imagem, desde a exploração de jogos, desde a exploração da discriminação, desde a exploração do escrutínio, e, portanto, de fazer uma grande diferença entre ver e observar, que são coisas distintas, como o ouvir e o escutar, não é? Porque uma coisa é meramente sensorial e não atinge sequer o tálamo e não sequer é integrado nos córtex visuais nem nos córtex auditivos e, portanto, pode-se dar o caso de muitas crianças não estarem suficientemente maturas ou readiness, preparadas para essas funções e, portanto, não podem fazer um currículo que é, digamos, determinado por o Ministério ou pela cultura, digamos, pedagógica, que define que as crianças têm que ler X números de palavras em X tempo, não é? Porque a função da leitura depois da visão tem que ter depois uma competência sempre extremamente complexa, não é? Associada à audição, à consciência fonológica, à consciência morfológica, tem que ter muito a ver com a noção semântico-sintáxica e, portanto, se a criança tiver uma grande fragilidade do vocabulário e não tiver, digamos, mais ou menos mais de 20 mil palavras no seu vocabulário, vai ter muitas dificuldades, digamos, de aprender a ler, no fundo, não é? Porque a leitura tem, deixa só terminar este aspecto, uma fórmula muito interessante que é ler é essencialmente descodificar, que é aquilo que torna mais difícil na criança, depois envolve a prática, de, digamos, muitas horas de prática. Um bom leitor faz-se em 10.000 horas de leitura, no fundo, né? E, portanto, provavelmente são precisos 4 anos na criança para ela atingir esse tempo de leitura, e se em casa não houver leitura nem estimulação da leitura, evidentemente pode logo haver aqui, digamos, menos sinapses, né, e menos circuitos em crianças, porque uma lê com uma fluência, com uma facilidade extraordinária, e a outra, digamos que lê com uma dificuldade impressionante do seu esforço para poder depois ter a fluência, a velocidade, precisão, automaticidade, no fundo, não é? Que só é possível por repetição aperfeiçoada do ato de aprender, não é? Para depois ter, então, a condição da compreensão, porque a gente lê
para compreender, no fundo, não é? E essa compreensão já está adquirida pelo cérebro da criança, que é a noção, digamos, das palavras, mas a descodificação e a velocidade de processamento de informação é que têm que ser treinados, digamos assim, na criança, no fundo, não é? Como se tratasse de um atleta em que, para ele ter uma boa performance num jogo, ele tem que ter depois também força, resistência, velocidade de arranque e tem que ter controle fino, digamos, da bola, de saber organizar muito bem a relação entre objeto e sujeito para conseguir, de facto, produzir de forma produtiva e construtiva jogadas, porque são, digamos, o resultado da interação de vários componentes, de vários jogadores que têm missões específicas, mas têm uma missão comum, que é fazerem parte de uma equipa, no fundo, não é? E digamos que a leitura depois precisa, de certa forma, de uma equipa de funções cognitivas que permitam exatamente ler e compreender, no fundo. E normalmente a partir dessa compreensão surgem fatores de autoconhecimento, recompensas emocionais e, de facto, prazer. E quando a criança atinge essa dimensão de prazer em ler, ela tem, de facto, numa sociedade letrada e, portanto, baseada no conhecimento, ela tem um futuro muito mais risonho do que propriamente a criança ou o adolescente que tem, digamos, um vocabulário muito restrito, muito reduzido, não é? E, portanto, tudo isso está, no fundo, associado a que a escola seja mais compatível com aquilo que as neurociências vão oferecendo, não é? E isso é o elemento-chave de como é que a gente traduz a linguagem médica e a linguagem psicológica e a linguagem científica, laboratorial, para a sala de aula. Daí nós temos que fazer uma ponte que vai demorar alguns anos, naturalmente, para que a cooperação entre neurocientistas e professores se possa dar em benefício em duas coisas, não é? Em benefício dos professores que melhoram as suas estratégias de ensino, as suas modalidades de ensino e melhora a capacidade de aprendizagem dos alunos, no fundo, não é? Portanto, as neurociências estarão aqui com uma missão extraordinária porque melhora adultos e melhora crianças, não é? Em benefício exatamente dessa relação única, de facto, que é o palco da educação, que é a relação entre gerações, no fundo, entre seres experientes que leem com uma grande velocidade e com um vocabulário perfeitamente amplo que permite retirar da leitura inferências, abstrações e desenvolver conclusões interessantes e, noutros casos, as crianças com dificuldade não são capazes de, uma vez lendo uma história, um conto, fechar o livro e depois, por suas palavras, fazer um reconto do que acabaram de ler, porque têm problemas de memória de trabalho, têm problemas de descodificação, têm problemas de compreensão entre o som e a palavra, no fundo, não é? A tal consciência fonológica que a criança tem que ser treinada de forma lúdica, tipo multissensorial, não é? Ela tem que reconhecer as letras pelo seu tato, com os olhos fechados, ela tem que reconhecer as letras pelos seus ouvidos, ela tem que reconhecer as letras pelos seus olhos, para que no próprio cérebro se dê exatamente essa integração multissensorial que vai ser exigida pela leitura,
que é, digamos, o contributo, digamos, das informações sensoriais táteis, sinestésicas, visuais e auditivas, que permitem atingir a maturação das áreas terciárias, digamos, do cérebro, que são, digamos, a condição necessária, a plataforma a partir do qual as funções simbólicas podem ser autonomamente dominadas, não é? E, portanto, tudo isto tem a ver com a compreensão do que é o papel exatamente do cérebro, perceber que esse cérebro tem dimensões evolutivas que são muito importantes ter em consideração, não é? Que tem estadios de maturação que têm que ser muito compreendidos pelos professores, quer dizer, quando a criança passa por um conhecimento novo e não tem ainda a solidez, a consolidação do conhecimento antigo, e os professores correm cada vez mais em conhecimentos novos, que não estão naturalmente concatenados nos conhecimentos antigos, essas crianças sofrem imenso nas próprias aulas, não é? Porque a memória de curto termo não é, digamos, transcodificável com a memória de longo termo, que é essa que torna, de facto, o conhecimento permanente e torna o conhecimento aprendido, propriamente dito, não é? E, portanto, se as crianças não passarem o tempo suficiente a desenvolver, digamos, agilidade, disponibilidade, segurança, conforto nessas competências, é evidente que as crianças vão ter um sofrimento emocional extraordinário nas escolas, não é? E então, a sala de aula, em vez de ser um ambiente que provoca desafios e que o cérebro adora desafios, a sala de aula é, digamos, um envolvimento que cria ameaças, não é? E ao criar ameaças, o cérebro perfeitamente responde a essas ameaças com reações de desmotivação, de indisciplina, de desconcentração, de impulsividade, de tudo que muitas vezes está atrás do comportamento dessas crianças que estão a ilustrar que o seu cérebro não está preparado para as tarefas, para as situações práticas, para as práticas pedagógicas que os professores estão a oferecer, não é? Porque acontece numa sala de aula de 30 alunos que a situação, problema criada pela professora é facilmente resolvida por um terço da turma, mas já exige alguma apoio, alguma dissecação das componentes de aprendizagens no outro terço, e provavelmente o terço restante não está preparado para aquela tarefa e, portanto, está a pôr em jogo toda uma conduta emocional perturbadora do funcionamento, digamos, cortical, que é necessário para estar numa aula, não é? As crianças, para estarem nas aulas, têm que ter, digamos, um corpo estável, com poder de autocontrole, com capacidade de ter passado pelo silêncio, pela meditação, pelo mindfulness, uma coisa que eu já recomendava há 30 anos, aulas de relaxação psicossomática, porque quando as crianças vêm do recreio, em que eles explodem com a sua energia e precisam exatamente, porque a mente é corpórea, então a organização das escolas na pré-escola e na escola primária, na escola básica, tem que dar mais atenção aos jogos, mais atenção à dimensão corpórea da mente, aos desportos, à exploração da natureza, às corridas, porque é condição de compatibilidade com o cérebro, no fundo, não é? É quase o regresso à idade paleolítica, não é? Onde os nossos antepassados e ancestrais corriam a longas distâncias para sobreviverem, para se tornarem caçadores exímios, não é?
Então, essa dimensão quase que ilustra a necessidade até dos próprios horários, a gestão do tempo, a gestão do espaço, a própria disposição da sala de aula, para trabalhar em grupos, para trabalhar em dimensões, de certa forma, de diferenciação, porque não há nenhuma cara igual nas crianças na turma, o que quer dizer também que não há nenhum cérebro que seja igual ao outro dentro de uma turma, não é? A característica do ser humano é a neurodiversidade, no fundo. Não é? Temos estilos de aprendizagem que têm que ser respeitados pelos estilos de ensinagem dos professores, no fundo. Eu ia-te perguntar, então, se isto acontece e como as neurociências já estão, digamos, já têm um avanço bem substancial, nós verificamos que ainda não são aplicados muitos desses conhecimentos, não é? E isto, já que estamos em storytelling, no contar de histórias, há uma história muito interessante, não é? Que foi traduzida para português com o título Admirável Mundo Novo, que vem do Brave New World, e que traz, no fundo, a ideia de que é importante para uma sociedade ter vários níveis, digamos, várias castas de pessoas e que as fabrica, não é? E que, portanto, de alguma forma, as neurociências ou são aproveitadas num sentido um bocado perverso, ou não são aproveitadas também com um bocadinho de perversidade, deixando as pessoas cair em certas zonas que interessa manter nesta sociedade, não é? Manter aqueles que estão nas zonas que são mais submissas, mais, às vezes até de uma certa escravatura em certas zonas do mundo, não é? Mais E privada. outros que são os que estão nas zonas superiores, não é? A questão que me parece extremamente importante é, no fundo, a escola não ter uma missão de sucesso para todos, não é? Ou seja, não podemos estar com a noção que todos vão ser Einsteins ou que vão ser, de certa maneira, Galileus ou Fernandes Pessoas, no fundo, mas podemos, de certa forma, conhecer mais profundamente o aluno e o seu contexto, a sua família, os seus hábitos, a sua cultura, o seu vocabulário, as suas práticas, os seus equipamentos, esta questão que está agora em jogo do ensino digital à distância, a questão de ter ou não ter um computador faz a diferença, não é? O computador neste século vai ser igual, provavelmente, ao lápis e à borracha do século passado, não é? Porque esse instrumento tem que ser, digamos, dado a essas crianças que vêm de famílias de fracos recursos, não é? E com condições de sobrevivência, às vezes, ainda no nosso país, perfeitamente absurdas, não é? Não é explicável que nós, sendo país, digamos, democrático e inserido numa comunidade considerada das mais avançadas do mundo, que é a União Europeia, nós tenhamos ainda, de facto, digamos, condições de pobreza a vários títulos, não é? Não só para pobreza, no fundo, a nível da habitação, mas a questão depois da pobreza vista no sentido da estimulação sensorial, da estimulação psicomotora, da estimulação linguística, da estimulação cognitiva e, de certa forma, fazer chegar crianças à pré-escola com grandes diferenças no desenvolvimento, não é? Nos Mas Estados isso Unidos... implica coordenação, não é? Coordenação de quem gere todos esses níveis de aprendizagem, não é? Porque senão cada um, digamos, faz aquilo que consegue. É quase dizer, eu faço o que consigo, eu faço o que posso. O grande problema, meu querido amigo João Monsanto, é que não há uma transição também
bem estabelecido, ou seja, a transição da criança, da família para a pré-escola, ou para um infantário, ou para um berçário, depende das condições que são colocadas, com as mães hoje a trabalhar, evidentemente isto é totalmente diferente do que era há 100 anos propriamente, e, portanto, a ausência desse elemento fundamental que é a mãe, na criança, tem que ser compensada exatamente nessas estruturas em idades em que a neuroplasticidade do cérebro está a determinar aquilo que se chamam os períodos críticos, não é? Os períodos sensíveis, aquilo que os neurocientistas chamam uma janela que abre, mas depois que se fecha, e que se não houver a estimulação naquele momento mais ou menos aproximado, seja na linguagem, seja, por exemplo, na psicomotricidade, seja na arte, essa janela de oportunidades, digamos, encerra e já nunca mais será, digamos, alimentada, no fundo, não é? E, portanto, as crianças que não estão habituadas a falar, não estão habituadas a contar histórias, não estão habituadas a ter um discurso, digamos, escorreito, bem organizado do ponto de vista semântico, fraseológico, etc. E, tanto, não têm hábitos de conversação, não são capazes depois de se colocar na sala de aula na situação de receptores para depois levantarem o braço e passarem a ter a outra função, que é de expressores de informação, no fundo, não é? E, portanto, falta-lhes esse tipo de, digamos, sistema operativo emocional, não é? Que depois também se confunde com o sistema operativo cognitivo, onde está inserida a linguagem, que os dois empobrecidos, com mais, provavelmente, o aspecto motor ou psicomotor mais desenvolvido, porque andaram na rua, sobem escadas com fluência, transpõem muros, sobem às árvores, etc, etc. Mas depois não está, esse sistema psicomotor não está relacionado de forma integrada com os outros dois sistemas operacionais do cérebro para aprender, não é? Que é o sistema emocional, que tem muito a ver com a cognição social, e depois o sistema exatamente cognitivo, não é? Os instrumentos, as ferramentas mentais que a criança tem que possuir para aprender: a atenção, a percepção, a memória de curto termo, a memória de trabalho, a memória de longo termo, a linguagem, a capacidade depois de formular ideias, de organizar essas ideias, para depois planificar uma expressão linguística de forma, digamos, clara e compreensível, e depois realizar exatamente o último ato, digamos, mental deste processo da comunicação, que é exatamente falar de forma perfeitamente compreensível e inteligível, não é? E, portanto, a perda, digamos, destas competências na pré-escola podem depois, com a metáfora da queda dos dominós, ou com a metáfora da bola de neve, são, digamos, aspectos que se podem resolver muito bem nos 4, para os 5, para os 6, 7 anos, mas depois já são extremamente complexos de resolver aos 8 e aos 9 anos, porque, entretanto, o cérebro teve transformações impressionantes, sob o ponto de vista dos neurónios, sob o ponto de vista da comunicação dos neurónios pelas sinapses, sob o ponto de vista dos neurotransmissores, que tem muito a ver depois com o prazer da aprendizagem, a questão da dopamina, a questão digamos, do elixir
digamos, do prazer que é a dopamina, da criança ter o sentimento de ter conseguido fazer uma determinada tarefa com êxito e que é reconhecido porque outro o consegue reconhecer, que é o papel do adulto, não é? No sentido de alimentar o sistema emocional da criança, porque não é só ela estar a fazer, mas é necessário, evidentemente, essa transmissão ser acompanhada de forma de detalhe, de forma de pormenor, para que, de facto, no fundo, se atinja a aprendizagem, porque isto é mais ou menos aquilo que um autor muito famoso da aprendizagem, o Vygotsky, um autor russo, chamava, quer dizer, normalmente nas tarefas entre a criança e a mãe, ou o aluno e a professora, há um momento em que a professora possui 100% do conhecimento necessário a essa tarefa e o aluno tem 0%. Mas numa segunda sessão, a professora já só transmite 90% e a criança já adquiriu 10% da informação. Noutra sessão, a professora só transmite 50% e a criança já consegue exprimir 50% da informação. A partir daqui começa a dar-se a menor influência da professora, que dá só 20% da informação, e a criança atinge 80% da informação. Até que, quando chegamos à aprendizagem total, a criança partiu do zero e tem agora 100%, porque é autónoma e a professora já não precisa de transmitir conhecimento, porque a criança o possui de forma consolidada no seu cérebro, não é? E, portanto, essa transmissão tem algo de transcendente, de facto, não é? Porque os estudos da teoria da mente que as neurociências começam a demonstrar com evidências é extremamente importante. É preciso que haja uma espécie de leitura das mentes entre o professor e o aluno, essa empatia, no fundo, essa capacidade quase de imitação, no fundo, que permite que um aluno inexperiente, com a prática e suporte de um professor experiente, vai se tornar um ser experiente através dessa interação social, afetiva, relacional, que é exatamente o ato pedagógico em si. Okay. E agora, eu ia dizer, estamos já um bocadinho a chegar ao fim, não é? O que é que, de toda esta importância, não é? Desta evolução da aprendizagem, depois de um aprender a aprender, uma evolução da aprendizagem, uma mensagem para deixar para pais, os educadores e os professores, naturalmente, que seja marcante. Porque vamos continuar a falar sobre estas coisas, elas têm muito para dizer, não é? Como lidar com as diversas dificuldades, como lidar com os diversos tempos, como lidar... Pronto, há muito ainda aqui a dizer. Mas qual é a mensagem? Qual é uma forte mensagem aqui a deixar às pessoas? Bom, a minha ideia central seria, em Portugal, criar-se, como em França, por exemplo, em Dinamarca e outros países, a escola de pais, não é? Onde estes temas possam ser, de forma simples, animados com grupos de trabalho, com conferências de especialistas, de neurocientistas, etc., etc., porque nós os temos e eles sabem transmitir essa informação. E seria um sonho ter uma escola de pais por cada capital distrito, por exemplo, não é? Em que a função dos pais não era só lidar com as preocupações burocráticas, mas era tornar também os pais, digamos, conhecedores exatamente do que é o processo do ensino e o processo da aprendizagem, não é? Essa seria a minha dimensão de mensagem, para que
os pais tomem consciência que são os primeiros professores da criança. E, portanto, ser pai é simultaneamente ser professor, ser mãe é simultaneamente ser educadora. E, portanto, esse aspecto é muito importante ser considerado. Depois, na estrutura da organização do próprio Ministério, deveria haver um setor de investigação, como já houve, e eu já estive num centro de investigação, António Aurélio da Costa Ferreira, que devia exatamente unir vários especialistas de psicologia, de vários especialistas de neurologia, vários especialistas de pedagogia, em termos de um grupo que pudesse, evidentemente, de forma construtiva e de forma equilibrada, digamos, fazer o contributo destas três ciências que poderão, uma vez numa síntese criadora, facilitar muito a vida, digamos, na aprendizagem, no ensino nas escolas. Não é? Depois, nas escolas, torná-las mais amigas do cérebro, no fundo. Não é? A escola que não é amiga do cérebro condiciona o futuro de um país, condiciona o potencial de aprendizagem das futuras gerações, que amanhã vão estar nas empresas, vão estar nas fábricas, vão estar nos serviços públicos, vão estar nos hospitais e, portanto, a responsabilidade do que é exatamente o papel da educação num país. Não é? E, portanto, os professores têm que ser figuras mais respeitadas, provavelmente pessoas que tenham que ter uma carreira mais hierarquizada, com dimensões de motivação a nível de salário, digamos, mais motivadoras, para que de facto não sejam de facto inundados numa profissão que é mais burocrática do que propriamente uma profissão que tem que abraçar o lado científico da sua profissão, no fundo, não é? E não ser dependente da ciência de outras profissões, no fundo, não é? Há um campo profissional dos professores que tem que ser o aprofundamento científico, no fundo, não é? É evidente que as universidades estão a fazê-lo, é evidente que há doutoramentos, há mestrados, mas nós vemos que, de facto, é raro o doutoramento, digamos, em neurociências aplicadas à educação no nosso país. Se tivermos umas 10 ou 15 teses, mostra a nossa fragilidade ainda nesse campo, não é? Portanto, o que eu assumiria era, de alguma forma, que a formação contínua e a formação permanente dos professores fosse mais vezes estimulada com as evidências, digamos, das neurociências, não é? E que isso se tornasse, digamos, uma aposta, digamos, política para 20 anos, 30 anos, em que isto se pode construir, evidentemente, não é? É um sonho complexo de materializar em pouco tempo, não é? Mas, no fundo, criar essas rotinas e conseguir ter a visão de que há boas práticas no nosso país, em bons professores que fazem coisas de alto nível. Os nossos alunos têm demonstrado naquelas avaliações internacionais que estão a nível, digamos, médio e à frente de vários países, digamos, socioeconomicamente mais envolvidos do que nós, e, portanto, os nossos alunos não são menos do que os alunos dos outros países, os professores do nosso país não são menos preparados, etc. Há que criar uma visão, evidentemente, de tranquilidade também clara na profissão de professores, para que, de facto, os alunos contactem com seres humanos
altamente motivados, altamente interessados em desenvolver o potencial humano das gerações mais novas, no fundo, não é? E que isso é a profissão talvez mais nobre de uma sociedade, não é? Porque é exatamente transmitir a cultura de umas gerações para as outras, e isso tem que ser algo de facto feito com tranquilidade, com motivação, com algo que tem a ver com um reconhecimento e uma dignidade que os professores não têm em Portugal, pela sociedade em geral. Não é? Se nós consultarmos a nossa mídia, quer escrita, quer outra, nós temos muito pouca referência, de facto, ao papel extraordinário do que é a pedagogia e o papel extraordinário dos professores, no fundo, não é? Eles hoje provavelmente estão mais tempo com os nossos filhos e com os nossos netos do que propriamente nós como avós ou nós como pais, não é? Porque nenhuma criança pode deixar de ir à escola, nenhuma pode desenvolver-se sem ir à escola, portanto, isto tornou-se de facto uma rotina que caracteriza a organização social em todo o mundo e, consequentemente, essa instituição tem que ter uma inovação. Nós vemos que os telefones tiveram uma inovação extraordinária em cerca de 40, 50 anos. Os carros, os automóveis tiveram uma transformação impressionante em 50 anos, mas se nós vamos ver a sala de aula há 50 anos, ela é quase igual à sala de aula hoje nas escolas. E, portanto, nós temos que, de certa forma, abraçar a inovação, abraçar a criatividade e, no fundo, tornar a escola, de facto, mais amiga do cérebro e um centro de desenvolvimento, de potencialização, de empoderamento da aprendizagem dos seres humanos, não é? E, portanto, é isso. Ficaremos aqui com essa mensagem, não é? Visto que hoje estamos aqui mesmo no final, mas há mais para, no fundo, aprender e pronto, e se assim aceitares este convite, vamos continuar a desvendar um bocadinho estes caminhos de aprendizagem e de como resolver também algumas dificuldades que aparecem pelo caminho, não é? Pronto, eu queria te agradecer do coração esta participação e queria agradecer às pessoas que por aqui foram passando e que aqui estão e que passarão ainda e convidá-los a voltarem, porque vamos continuar aqui a voltar e sempre, digamos, desbravando mais este grande universo que é a aprendizagem, que é o crescimento humano, que é também um universo grande, né? Se quando falamos no universo falamos em planetas e estrelas, nós, no universo humano, as estrelas somos nós, somos pais, adultos, crianças, professores, enfim, este universo em que também existem todas estas dimensões que merecem ser conhecidas. Obrigado, Vítor, então, até à próxima. Grande obrigado e até à próxima. Obrigado.